Olha, gente, a descoberta da identificação de um corpo por meio de um sorriso. Em muitos crimes, os familiares não conseguem fazer a identificação por causa da condição do corpo. É muito triste, né? Mas é aí que entra a perícia odontológica. Nossa repórter Suzy Faria conversou com uma especialista da área, que foi, inclusive, responsável aí por fazer a identificação das vítimas do triplo homicídio de Soretama. Suzy já está de volta por aqui. Não é só esse caso, né, Suzy? Tem vários por aí. É um trabalho extremamente importante, né, minha amiga? Sim, Bruna, extremamente importante, como você falou. Quando a perícia tradicional não consegue identificar um corpo, que muitas vezes já perdeu a digital, até por conta, né, do tempo que ficou aí exposto às intempéries, né? A perícia odontológica e a odontologia legal entra em cena e consegue, através do sorriso, da arcada dentária, identificar esse corpo. Foi o que aconteceu no caso dos meninos lá de Soretama, né? Como você já comentou aí, o Cauã, o Carlos Henrique e também o Wellington. Através do sorriso, da comparação, eles conseguiram identificar com certeza, 100% de certeza, que eram eles. Carlos Henrique vai demorar mais um pouquinho por ser adotado, por não fazer tratamento odontológico. Vai ficar um pouco mais complicado chegar até essa identificação por meio da odontologia legal. Mas o Wellington e o Cauã serviram de exemplos aí de como é importante ter dentro do DML esse tipo de profissional. Fui lá ouvir a especialista Érica Faria. Foi ela que em apenas um dia conseguiu essa identificação dos dois adolescentes lá de Soretama. E ela explicou pra gente como isso pode ser feito. Vamos acompanhar. De olho no computador, a odontologista observa radiografias dentárias e fotos. Isso mesmo, fotos de pessoas ainda sorrindo, literalmente mostrando os dentes. O sorriso, que serve para registrar momentos felizes, também pode ser determinante no reconhecimento de corpos quando as técnicas tradicionais não conseguem. Caso do triplo homicídio dos amigos Cauã, Wellington e Carlos Henrique, que foram brutalmente assassinados em Soretama, no norte do estado. O corpo deles já estava em estado avançado de decomposição e a identificação por impressão digital ficou prejudicada. Entra em cena a odontologia legal, com possibilidade de identificá-los pela arcada dentária. A odontologista Érica Faria foi responsável por identificar os corpos de Cauã e Wellington, os dois, em um único dia. Cada um por um método diferente. Tudo começa na sala de necropsia. Aqui a odontologista faz o raio-x da arcada dentária das vítimas. O aparelho que leva é um raio-x odontológico portátil, que facilita bastante tudo isso. Com as imagens feitas, ela segue para o computador, onde um trabalho de análise bem minucioso começa. No caso de Wellington, foi pelo método tradicional de comparação das radiografias com tratamentos dentários que ele fazia em Soretama. Pessoal, vocês viram que a gente acompanhou a odontologista lá dentro da sala de necrópsia, ela fez as fotos com um aparelhinho e agora já transferiu para o computador. Aqui ela vai começar a fazer exatamente aquele trabalho bem minucioso para ver e conseguir comparar as dentição que ela fez e que vieram lá de Soretama, no caso que a gente está usando como exemplo. Doutora Érica, como que vai ser aqui? Qual é a que você fez e qual a que veio da dentista do Wellington? Sim, então, Suzy, essa aqui à esquerda é a que a dentista do Wellington em Soretama havia feito e forneceu para a gente. A direita é o que a gente fez no corpo que chegou na vítima, né? Então, aí aqui a gente coloca um ao lado da outra e faz a comparação das anatomias, os pontos que têm coincidência entre o que a dentista forneceu e o que nós fizemos no corpo. Cada detalhe nos dentes, na gengiva e até na raiz são observados e marcados. Assim como a comparação, se traça o registro positivo da arcada de Wellington. Já no caso de Cauã, foi traçada uma linha no sorriso, mais uma técnica usada pela odontologia legal. E pelo que a gente percebeu aqui, no caso dos meninos de Soretama, foi possível aplicar técnicas diferentes em cada um deles para poder fazer a identificação. Vocês já viram que o raio-x da dentista de Soretama ajudou no caso do Wellington.
Mas no caso do Cauã, que nunca havia ido ao dentista, a técnica utilizada foi outra. E a doutora Érica vai mostrar aqui pra gente, ó. Qual é essa técnica e o que a senhora vai fazer aí, doutora Érica? Essa técnica se chama a técnica da linha do sorriso, tá? E aí a gente faz o traçado através da foto, a gente pega a foto dele em vivo e faz o traçado de toda a parte anterior dos dentes do sorriso, tem que ser foto que esteja sorrindo, né? Que aí cada pessoa tem uma particularidade diferente na dentição. Então, com esse traçado, a gente consegue fazer o traçado na foto, com o tratamento da foto, né? E sobrepor no corpo, para a gente poder ter essa compatibilidade. Com atenção, ela vai traçando a linha na foto. Com o olhar clínico, consegue observar as similaridades. Para cada um dos adolescentes, o método utilizado e o grau de dificuldade se diferenciaram. No de Carlos Henrique, por exemplo, a dificuldade foi maior. O método usado foi a de observação direta e ainda a avaliação da idade aproximada pela análise de um dos dentes dele. A outra técnica utilizada foi na avaliação do Carlos Henrique. A terceira vítima, que era dotado, nunca tinha ido a um dentista e a foto dele não estava tão boa. Então, doutora Érica, como especialista, como que vocês conseguem fazer essa comparação? Porque quem olha, eu como leiga, não consigo identificar nenhuma similaridade aí. Como que o especialista consegue fazer essa identificação nesse grau de dificuldade? Aí é que entra a habilidade técnica, né, do cirurgião dentista, a partir do momento que a gente tem o conhecimento anatômico. Então, se eu olhar para você, eu vejo os seus dentes e ver uma foto só do seu dente, eu vou conseguir identificar, falar assim, essa é a Suzy. A mesma coisa aconteceu com o Carlos Henrique. Então, por comparação, tamanho do dente, a altura do dente, então a gente consegue analisar. Essa é a técnica que a gente fala do confronto direto, onde é utilizado todo o nosso embasamento técnico diretamente, onde a gente faz a descrição de tudo aquilo que a gente analisou. No caso de Carlos Henrique, o resultado da identificação foi provável. O laudo foi fechado no dia 11, uma semana depois dos outros dois. Agora, o corpo dele segue para avaliação do DNA. A odontologia legal é mais um auxílio para a medicina legal, para diminuir o sofrimento de famílias como a desses jovens. Como vocês viram, a importância da odontologia legal na descoberta e na possibilidade de ver aquela situação em que o tradicional já não consegue interpretar. Não é apenas nesses casos aí, mas de acordo com a doutora Érica Faria, em outros casos em que a impressão digital fica prejudicada e o DNA pode demorar, eles são convocados para fazer essa identificação, diminuindo, abreviando aí o sofrimento de muitas famílias que acabam encontrando seus entes queridos em situações difíceis, como essa daí de decomposição. Enfim, é mais um lado da medicina legal que ajuda aí na identificação dessas pessoas. George e Bruna. Importante, né? Várias formas de identificar e amenizar esse sofrimento da espera. Com certeza. Valeu, Suzy. Obrigado pelas informações.